Apito Inicial 106, o programa de esportes da Universidade FM. O dia a dia dos clubes maranhenses. Comentários e opiniões na medida certa. Apito Inicial 106, onde a bola rola redonda no gramado da informação. Todo sábado, às 11 da manhã, na Universidade FM. O mundo se move na 106,9. No ar, Apito Inicial 106. Heraldo Moreira. Estamos apresentando Apito Inicial 106. Meus amigos e minhas amigas, eles não querem, mas eu estou aqui porque você quer, comunicando a verdade pelas ondas da Rádio Universidade. Este é o Apito Inicial 106, edição número 134 do programa de sábado. Eu também estou lá no Instagram, @Prof. Heraldo Moreira, Prof de professor, Heraldo com H, Moreira, tudo junto, Prof. Heraldo Moreira. E no Twitter, ou X, como queiram, @Heraldo Moreira, Heraldo com H, e sem o Prof, Heraldo Moreira, tudo junto. Hoje é 9 de maio de 2026, sabadão. Já já eu continuo com a abertura tradicional do programa, porque agora nós vamos fazer uma conexão direto com a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, onde está sendo disputada a Taça Libertadores da América de Beach Soccer. Nós tínhamos 3 representantes, o Colatina, lá mesmo do Espírito Santo, o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, que é o atual campeão da Libertadores de Beach Soccer, e o Sampaio Correia, aqui de São Luís do Maranhão. E Colatina ficou nas quartas de final. Sampaio e Vasco da Gama passaram para as semifinais. E as semifinais acontecem hoje à tarde. A partir do meio-dia já teremos Sampaio e Dávila, e às 14 horas Vasco e Esportivo Luquenho. Quer dizer, há uma grande possibilidade de que Sampaio e Vasco voltem a se encontrar numa final de Libertadores da América de Beach Soccer. O Vasco já levou a melhor uma vez, o Sampaio tem o título de vice-campeão da competição, mas esse ano a expectativa é que o time do Sampaio está ainda mais forte e possa ser campeão pela primeira vez da Libertadores de Beach Soccer, a glória eterna. E quem vai falar sobre tudo isso conosco é nada mais nada menos do que o chefe da delegação do Sampaio Correia e ex-presidente da Federação Maranhense de Beach Soccer, o querido amigo Eurico Pacífico. Muito boa tarde, Eurico. Heraldo, bom dia. Ou melhor, bom dia, né, cara? É, que eu já estou no horário do jogo já, Eurico. Já estou pensando na partida de daqui a pouco, meio-dia. Mas ainda são 11h10, é bom dia mesmo. E aí, Eurico, qual é a expectativa para esses 2 jogões de hoje? Faremos o jogo daqui a alguns minutos contra a forte equipe do Dávila. E é um prazer muito grande falar com você através da Universidade FM no programa Ponto Final. O apito inicial, na realidade, Eurico. Apito inicial. Apito inicial, isso. Uma questão importante, só a título também de informação, são 3 equipes, né, que começaram a jogar aqui a Libertadores, equipes brasileiras. É a equipe do Ceilândia que não avançou na fase, a equipe do Vasco e a equipe do Sampaio. Ceilândia, do Distrito Federal. Eu falei na abertura que era Colatina, do Espírito Santo. Foi equívoco meu aqui. Ceilândia. Muito bem.
Eurico, eu sei que você está correndo aí, porque eu imagino que a gente já está aí nos momentos finais de preparação para a equipe entrar em campo, né? É verdade. Inclusive, eu estou aqui ao lado do nosso técnico, Jacques. Eu vou pedir que ele fale contigo primeiramente. Poxa, que privilégio. Ele vai para o aquecimento da equipe, mas ele quer Sim. dar uma palavrinha com o ouvinte da Universidade FM. Então vamos lá, vamos ouvir o treinador da equipe boliviana. Bom dia, bom dia. Bom dia, Jackson. Tudo bem, Um forte querido? abraço aí a todo mundo que está curtindo a rádio. Sampaio está muito concentrado, inclusive já partiu para a área de aquecimento, né, antes do jogo. A gente sabe que a gente vai enfrentar uma equipe muito forte, muito centrada, com alguns nomes que já conhecem o beach soccer, são atletas de interações e já tem uma certa experiência no ramo. O Sampaio, desde ontem, com a sua concentração, hoje também a mesma coisa, focado extremamente no jogo, para que a partir de logo mais a gente consiga sair com essa vitória para a nossa torcida aí, né? Nossa Bolívia querida e os maranhenses que acompanham aí o Sampaio. Esse ano o título vem, não é, treinador? Até porque eu dizia aqui na abertura do programa que me parece que eu tenho acompanhado todos os jogos. Belíssimo trabalho que você está fazendo com o restante do grupo. Esse ano me parece que o time do Sampaio está ainda mais forte do que nos anos anteriores. Essa impressão, ela é verdadeira? Ela é correta? Sim, o Sampaio sempre veio para competições muito fortes, né? A gente tem um trabalho minucioso na questão da escolha do elenco. Às vezes não encaixa, né? Isso acontece, é normal, mas para essa competição a gente está muito fechado e confiante da partir de logo mais. A expectativa de todos é que a final seja brasileira, né? Sampaio e Vasco aparecem como favoritos nessas duas semifinais, ou não? Não entendi, falhou aqui a ligação. A expectativa é que a final amanhã seja brasileira, Sampaio e Vasco, porque me parece que são favoritos nas duas semifinais de hoje, ou não? Essa situação é meio... A gente como treinador não tem muito essa visão, entendeu? Então, mas com o torcedor já sei que os jogos já tem uma visão de torcedor, a gente senta primeiro nessa partida de jogo mais. Eu acredito que o Sampaio não entra como favorito, a gente joga de igual para igual com os adversários e vai evoluindo partida após partida. Maravilha. Não vou mais atrapalhá-lo, que eu sei que você precisa ir lá para a área de aquecimento, precisa estar acompanhando de perto seus jogadores. Muita sorte, muito sucesso. A torcida maranhense toda vai ser para o Sampaio daqui a pouco, meio-dia. Um abraço para você e todo mundo que está acompanhando aí. Valeu. Tá aí, a conversa com o técnico da equipe boliviana de beach soccer que joga contra o Dávila daqui a pouco. Vamos continuar conversando então rapidamente com o Eurico Pacífico. Eurico, você está nos ouvindo, né? Estou sim, meu amigo. Estou por aqui, Heraldo. Pois é. Querido amigo, eu vinha para cá para o programa e pensando no seguinte, cara. O Sampaio do beach soccer, muito diferentemente do Sampaio do futebol profissional, vive há bastante tempo grandes momentos, disputando competições internacionais, vice-campeão da Libertadores, campeão brasileiro em alguns momentos, sempre aparece como uma equipe muito forte em todas as competições que participa. Estava lembrando também que nós temos muitos jogadores maranhenses na seleção brasileira de beach soccer, no Sampaio, em outras equipes daqui e de fora do país. E isso tudo, eu acredito, me corrija se eu estiver enganado, é graças ao trabalho, a visão que você teve há cerca de 20 anos de que a gente podia ter aqui campo, podia ter espaço para o beach soccer. Porque até então, ninguém falava em beach soccer aqui no Maranhão, em São Luís, no restante do interior do estado, e a gente tem um litoral enorme, né, onde se pode praticar o beach soccer, e você teve essa visão extraordinária, fez um trabalho fantástico aí à frente da Federação Maranhense de Beach Soccer, e graças a isso é que a gente está colhendo todos esses frutos. Ou teria sido só acaso, só sorte, Eurico? Heraldo, eu confesso que a gente fica muito feliz pelo Sampaio e o beach soccer do Maranhão ter chegado no nível de alta competitividade real de que todas as competições que o Sampaio disputa nos últimos 10 anos, a gente vem sempre para brigar pelo título, isso é fato. A gente até sempre conversa com os atletas e já está na cabeça dos atletas que ficar em segundo ou em último lugar
é a mesma coisa, porque o objetivo realmente é o título. É claro que nem sempre isso acontece, é exemplo da própria Libertadores, essa é a quinta Libertadores do Sampaio. Conforme você mesmo falou, eu acho que o grupo que disputou as Libertadores, esse é que está melhor preparado, é um grupo que mescla garotos novos, como o Jim, de Tutóia, que é um garoto, desculpa, de Barreirinha, o Alisson, que é de Tutóia, o Gui, que é de Tutóia, ou seja, garotos novos com potencial enorme que estão se destacando aqui mesmo na Libertadores, junto com atletas experientes, como o Elvin, como o Bruno Xavier, como o Datinha, como o Bobô. E essa mescla está fazendo com que o Sampaio esteja muito confiante nas horas de daqui a pouco, meio-dia, e para chegar numa grande final e conquistar a tão sonhada vaga, o tão sonhado título. Junto a isso, é muito importante a gente ter atletas maranhenses. Aí eu ressalto que não só homens, como mulheres também, que Sim, hoje fazem parte da seleção brasileira, seja da seleção masculina sub-20, como da principal. E o que a gente fica também bem impressionado, Geraldo, só para ter uma ideia, a temporada europeia ela começa agora, no final do mês de maio. E nós vamos ter aproximadamente 14 maranhenses jogando a temporada europeia. Isso é muito bom. Isso faz com que os atletas maranhenses deles adquiram experiência internacional e, além disso, possam também ganhar um dinheiro em euro, que é uma moeda muito mais valorizada do que a nossa, o real. Então, a gente fica muito satisfeito. Foi uma aposta feita, eu digo, não só por mim, como pelo próprio Gilberto, que está como presidente da federação atualmente, o Chicão, que hoje é o técnico da seleção brasileira, sempre nos ajudou bastante, o Myron como arbitragem, coordenador da arbitragem, árbitro FIFA. Então, são pessoas que acreditaram no beach soccer e a gente está colhendo frutos disso. Entretanto, os resultados do beach soccer, o fato do Sampaio chegar em qualquer competição respeitada, isso não pode fazer com que a gente se acomode. A gente tem que continuar o trabalho, porque o grande desafio é a continuidade do trabalho, é fazer com que o Sampaio continue forte e que cresça ainda mais. Mas fica uma gratidão muito grande por tudo que a gente já conseguiu conquistar e realizar também competições importantes no nosso estado. A exemplo, no ano passado, da Liga de Desenvolvimento com a Conmebol, fizemos aquela Maranhão Cup, sim, com eu 4 lembro. seleções, Brasil, Emirados Árabes, Estados Unidos e Marrocos. Uma competição tão importante, Geraldo, que ela serviu de preparação para a própria seleção brasileira, para a seleção dos Emirados. A Copa do Mundo, 3 meses depois, foi em Dubai, nos Emirados Árabes. Ou seja, os Emirados eles foram para o Brasil, foram para o Maranhão, se preparar para uma competição que ia ser na casa deles. Então, isso realmente é algo que a gente precisa destacar, mas continuar sempre com o pé no chão. Eu lembro que o primeiro título que nós conquistamos foi com a seleção maranhense de beach soccer em São Luís, no Brasileirão que nós realizamos, em 2004. E eu lembro que quando nós ganhamos, me fizeram uma pergunta, e agora? Maranhão campeão, o que é que isso significa? E a resposta minha, em 2004, vale para hoje. A gente precisa continuar o trabalho, com humildade, com profissionalismo, porque se isso acontecer, e tem acontecido, a gente vai conseguir permanecer na prateleira alta durante muito tempo, Heraldo. Maravilha. Eu acho que é muito importante destacar também em todo esse trabalho, que começou há 20 anos, mas que o primeiro fruto só surgiu 4 anos depois, claro, porque todo o trabalho sério, planejado, correto, ele não dá frutos imediatamente. É preciso haver um tempo de maturação. Mas de lá para cá, do 4º ano desse trabalho até hoje, só resultados extremamente positivos, você destacou alguns deles. Mas eu acho muito importante destacar também, Eurico, desse trabalho todo que você fez aí à frente da Federação Maranhense de Beach Soccer, que esses atletas que hoje estão na seleção brasileira, masculino e feminino, seleção brasileira,
clubes nacionais e internacionais, clubes europeus. A maioria desses atletas, imagino eu, Eurico, não teriam essa perspectiva de vida, essa perspectiva de ganho, de resultados, de profissionalismo. Eles estariam vivendo lá nas suas cidades com aquelas perspectivas limitadas que todos os jovens dessas cidades têm, infelizmente, que isso é uma realidade nossa, e você conseguiu transformar a vida dessas pessoas. Então, eu acho que mais importante destacar, além dos resultados que você obteve à frente da Federação Maranhense de Beach Soccer, é a transformação da vida dessas pessoas. Porque isso sim é um legado não do gestor, mas da pessoa Eurico Pacífico. Então, eu até, em nome dessas famílias, dessas pessoas, desses maranhenses que hoje têm uma perspectiva fantástica de vida, eu agradeço isso a esse seu trabalho, Eurico. Obrigado, Geraldo. Obrigado, e a tua colocação ela foi perfeita, é algo que nos alegra muito, não só a mim, como ao grupo que faz parte da Federação Maranhense, faz parte da Federação Maranhense de Soccer. Eu digo sempre, isso é real, é real. Hoje tem muitos maranhenses que eles se espelham no Bobô, no Datinha, no próprio Eudin, e querem jogar o beach soccer para ter uma oportunidade de vestirem a camisa do Sampaio e poderem ir jogar na Europa. E essas pessoas, esses atletas, eles estão tendo sim uma melhoria na vida, estão conseguindo ajudar seus familiares. Eu falo sempre, e é real, de que o beach soccer não deixa ninguém milionário, o beach soccer não é o futebol, é uma realidade bem, bem diferente, mas dentro da realidade do beach soccer tem atletas como o Datinha. Datinha jogou durante 13 anos pelo Cristal, que é um clube na Rússia. E o Datinha, ele, sem dúvida nenhuma, foi o atleta brasileiro que tinha o maior contrato no beach soccer mundial, justamente pelo Cristal. Então, isso motiva muito garoto. O Bruno Xavier, que está jogando com a gente aqui do Espírito Santo, o HB de Seleção Brasileira, ele fez um comentário comigo, alguns dias atrás, treinando lá em Tutóia, que ele identificou um garoto, se eu não me engano o nome dele é Pedro, um canhoto. O garoto tem 18 anos. O Bruno falou para mim: Eurico, tira logo o passaporte desse garoto. Esse garoto precisa já ir para a Europa. Ou seja, potencial, atletas de qualidade, nós temos. Eu acho que uma grande virtude que a federação teve, Heraldo, foi justamente de ter mudado a direção do trabalho. Quando nós começamos o beach soccer, há 20 e poucos anos atrás, todos vão lembrar, a gente começou na capital, em São Luís. E o que é que acontecia? 99% dos atletas que vinham jogar beach soccer, eles eram oriundos do futebol ou do futsal, concorda? Futsal ou do beach soccer. Isso é fato. Sim. E eles, para jogarem beach soccer, eles precisavam de um tempo para se adaptar, porque as pessoas imaginam ou acham de que jogar beach soccer é fácil, e não é. É um jogo difícil, justamente pelo piso. Ou seja, jogar na areia solta não é fácil. Então existia a necessidade do atleta ter um período de adaptação, que isso aí girava em torno de 3 anos. Qual foi a mudança que nós fizemos e que realmente deu muito certo? Quando a gente conseguiu identificar que as cidades que já desde novo os garotos jogam futebol, inclusive de 11, na areia, como Barreirinhas, Tutóia, Santo Amaro, Paulino Neves, Araiose, enfim. Isso fez com que a qualidade do nosso beach soccer aumentasse ainda mais e rápido. Hoje, o grande desafio da federação, e que eu tenho conversado muito com o José, e a intenção é que isso seja feito ainda este ano, é de criar um núcleo de beach soccer justamente nessa região, a federação. Porque o quanto antes a gente conseguir identificar esses garotos que têm potencial para eles já vivenciarem o dia a dia de uma competição, que seja as competições regionalizadas feitas pelo beach soccer, que seja um campeonato maranhense de seleções, ou até poder jogar também as competições nacionais, o quanto antes isso acontecer, vai ser importante, porque aí a gente vai estar fortalecendo e renovando ainda mais, Geraldo, o grupo.
Perfeito. Eurico, já estamos em cima de 11 horas e 26 minutos, já temos que fazer um intervalo e você tem que ir também aí cuidar das suas tarefas frente à delegação do Sampaio Corrêa que você preside. Mas eu só queria fazer uma última pergunta antes do encerramento dessa excelente conversa com você. Obrigado. Eu acredito, Eurico, que todo esse trabalho, tudo isso que falamos do início da entrevista até aqui, habilita você a levar essa experiência, levar esse conhecimento, levar todos esses resultados obtidos para um novo desafio. E você aparece cotado como sendo um dos nomes nas próximas eleições da Federação Maranhense de Futebol. Mas nós nunca conversamos sobre isso no ar. Não me recordo de ter conversado contigo sobre isso no ar, ao vivo, para todo mundo nos acompanhar. Você é, de fato, candidato a presidente da Federação Maranhense de Futebol e acredita que toda essa experiência poderia, sem dúvida, levar tudo isso que deu certo no beach soccer para o futebol maranhense, que vive um momento horroroso? Geraldo, o que eu tenho dito é o seguinte: a gente acompanha de perto o momento do futebol maranhense, especialmente da Federação Maranhense de Futebol. O momento agora é de intervenção, o momento agora é de aguardar as decisões que serão tomadas pelo judiciário e, a partir do momento que houver uma definição sobre isso tudo, o meu nome é um nome que tem sido, sim, lembrado por vários setores. Isso, evidentemente, me deixa feliz, satisfeito, mas eu só vou tomar uma decisão quando nós soubermos a regra, digamos, do jogo. Entendeu? Eu tenho uma experiência com o esporte de anos, não só com o beach soccer, como em relação a outras ações, que tive o privilégio de ficar durante 4 anos como gerente de beach soccer dentro da CBF. Participei com as seleções brasileiras masculina e feminina de vários torneios, e o Brasil, graças a Deus, sempre ganhou praticamente tudo. Só Copas do Mundo, Geraldo, foram 5 Copas do Mundo que eu tive o prazer de participar e conquistei 3. Além disso, fiz muitos jogos como coordenador da CBF nos jogos do Brasileirão, da Série A e Série B. E, por último, durante 5 anos, eu fui oficial de segurança da Conmebol, fazendo jogos pela América do Sul. Então, isso me dá assim, uma experiência muito grande. Eu sei como é que funciona o mundo do futebol. Eu consegui construir ao longo desses anos também bons relacionamentos, mas a minha decisão ela vai estar baseada em cima de quando for definidas as regras sobre federação. Repito, fico feliz do meu nome estar sendo lembrado, e se eu puder colaborar em algum momento, meu nome estará posto, tá bom? Maravilha. Eu esqueci de uma pergunta importantíssima, Eurico, que é o seguinte: a gente está disputando nesse final de semana, semifinal hoje, final amanhã, da Libertadores da América de Beach Soccer de 2025, por questões de logística e tal. E no final do ano nós teremos a Libertadores de 2026. O fato da de 2025 estar sendo disputada no Brasil, aí em Vila Velha, no Espírito Santo, tira a possibilidade da gente sediar a Libertadores de 2026 aqui em São Luís? Ou existe essa possibilidade, Eurico? Existe uma vontade, e não só vontade, como já tem uma manifestação de levarmos para o Maranhão a segunda edição da Libertadores este ano. Até para realmente ficar claro, essa edição que está acontecendo agora é do ano passado, porque ano passado a Conmebol não conseguiu realizar a edição 2025. E no segundo semestre vai ter a edição de 2026. Por isso, e é mais um motivo de nós conquistarmos essa Libertadores amanhã, só ganhando hoje e ganhando amanhã, porque a equipe campeã já tem vaga garantida na próxima edição. Então, a confiança é grande, Geraldo, e eu acredito muito de que o Sampaio, de maneira inédita e pela primeira vez, conquistará a Libertadores. Acreditamos nisso também, estaremos na torcida. Eurico Pacífico, muito grato pela sua participação, por ter colocado, inclusive, para falar conosco, com o treinador da equipe do Sampaio. E, repito, os maranhenses estarão todos, daqui a pouco, a partir do meio-dia, acompanhando essa partida e torcendo pela nossa equipe. Obrigado, amigo. Obrigado, Geraldo. Maravilha. Está aí, o grande Eurico Pacífico, que é o chefe da delegação do Sampaio Corrêa. Ele está lá em Vila Velha, no Espírito Santo, acompanhando a equipe boliviana,
que daqui a pouco, ao meio-dia, faz a partida contra o Dávila, para ver quem vai para a final amanhã, domingo. E às 14 horas tem Vasco da Gama, atual campeão da Libertadores de Beach Soccer, e o Esportivo Luquenho, a outra semifinal. Desses dois jogos sairão os finalistas de amanhã. Mas agora, em cima de 11 horas e 31 minutos, vamos ao nosso rapidíssimo intervalo. Na volta, eu faço a abertura oficial do programa e a gente vem com a participação dos ouvintes e as demais informações que a gente tem para trazer para você neste sábado. Já já voltamos com o apito inicial 106. Estamos apresentando Apito Inicial 106. Cante e reze com o novo álbum, Ministério de Amor e Fé, com os cantos litúrgicos para todas as partes fixas da missa. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Ouça nas plataformas digitais, um lançamento Paulinas Comep. Conexão Pet. Informações acessíveis e confiáveis. Dicas práticas para cuidados preventivos e as últimas inovações em medicina veterinária. Saúde e bem-estar do seu pet e da sua família. Conexão Pet. Toda segunda, 15 para as 9 da manhã, na Universidade FM. Para você que quer aproveitar tudo que sua internet pode oferecer, a dica Seja Max de hoje é: contrate um plano compatível com o seu dispositivo. Verifique se o número de aparelhos conectados é compatível com sua rede Wi-Fi, é compatível com sua velocidade contratada. Obstáculos como paredes, outras redes e vários dispositivos conectados podem interferir na conexão. Escolha um plano pensando em todos que estarão conectados. Garanta o melhor aproveitamento da sua internet. Hashtag Fique Ligado. Hashtag Siga as dicas e conecte com a Max. Estamos de volta. Apito Inicial 106. No ar, Apito Inicial 106. Muito bem, estamos de volta com o seu apito inicial 106, aqui pela Rádio Universidade FM, avisa geral. É todo sábado, de 11 ao meio-dia, a gente faz um apanhado da semana e projeta o final de semana, especialmente para o esporte maranhense. O nosso destaque aqui é esporte maranhense, principalmente, claro, o futebol. Hoje a gente abriu o programa de uma forma diferente, falando do beach soccer, porque a gente está disputando uma competição importantíssima. E se o Sampaio Corrêa Futebol Clube vive uma crise dentro de campo, fora de campo, não está conseguindo avançar em absolutamente nada, em gestão, em resultados, em nada, mas fora de campo, projetos que não têm a ingerência direta da direção do Sampaio Corrêa Futebol Clube, avançam e avançam bem. Na LBF, há muitos anos, o Sampaio Basquete vem sempre disputando competições importantes, resultados importantes. Esse ano, mais uma vez, está arrebentando e parece que o time é ainda mais forte para essa temporada. Da mesma forma, no beach soccer. O Sampaio do beach soccer também levando o nome do Maranhão além fronteiras. Então, é curioso, né? Porque aquilo que não tem o dedo da direção do Sampaio do futebol funciona e funciona muito bem. Sampaio Basquete, muito bem. Sampaio Beach Soccer, muito bem. Em contrapartida, o Sampaio Corrêa Futebol Clube dentro de campo, um desastre. Fora de campo, em termos de gestão, também outro desastre. Vamos já falar sobre isso. E aí, assim, para o torcedor do Sampaio, pelo menos fica esse alento de ver a camisa do Sampaio, as cores do Sampaio, o escudo do Sampaio, representando muito bem o esporte maranhense no basquete
e no beach soccer. Universidade FM, 40 anos de talentos no ar. Bom, vamos começar aqui, minha querida Mayra Nogueira, fazendo agora sim a abertura oficial do programa, aquilo que a gente sempre faz ali no começo do programa, não é? Porque hoje, dia 9 de maio de 2026, sabadão, 9 de maio é dia de quê? Vamos lá. O dia 9 de maio é cheio de datas importantes e curiosas. Primeiro, aniversário da fundação de Mato Grosso. Houve aquele desmembramento, você lembra, né, Mayra? De desmembramento ali entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porque antes era um Mato Grosso só, né? E aí houve o desmembramento. E aí Mato Grosso tem 278 anos, está comemorando hoje. Obviamente que Mato Grosso do Sul, que foi desmembrado, é bem mais novo. É dia também mundial das aves migratórias. É dia mundial do comércio justo. É dia da Europa. E é dia mundial das meias perdidas. Tem uns dias aí também que são extremamente curiosos, né, Mário? Não me lembro nem de ter perdido. Mas, enfim, é um único dia com causas ambientais, sociais, históricas e até aquele clássico mistério das meias que somem na máquina de lavar, na lavanderia, enfim, debaixo da cama, às vezes dentro do sapato. Outro dia eu encontrei uma meia minha dentro do sapato, né? Não estava completamente perdida. Bom, nessa semana, nós tivemos apenas um aniversariante, que foi no domingo passado, dia 3 de maio, um goleiro maranhense que se destacou principalmente na equipe do Sampaio Corrêa, mas que foi um grande destaque do futebol maranhense, porque ele desafiava a gravidade. Porque goleiro geralmente tem que ser muito alto e muito leve, para ter elasticidade, flexibilidade, para ter ali muito impulso para sair no jogo aéreo, para defender bolas difíceis ali no ângulo, numa cobrança de falta, por exemplo, muito reflexo. E esse goleiro, ele se destacou porque ele contrariava tudo isso. Ele sempre foi mais baixo e mais gordinho. Nosso querido Juca Baleia, lembra dele, Mayra? Grande Juca Baleia, fez 67 anos no domingo passado, foi muito comemorado, muito abraçado por todos os seus colegas, ex-profissionais do futebol e amigos também, admiradores, torcedores, enfim. Em contrapartida a esse momento muito feliz do domingo passado, ontem nós tivemos uma notícia muito triste, Mayra. Vou até pedir para você tirar o BG, porque se trata de um falecimento e um falecimento de alguém com quem eu tive uma convivência muito próxima, à época em que era ainda repórter, antes de ser comentarista, porque ele foi supervisor do Maranhão Atlético Clube e também do Sampaio Corrêa, Aurino Vieira, figura muito querida, muito conhecida no meio do futebol maranhense, porque sempre muito educado, sempre muito gentil, sempre muito competente, tanto que ficou anos e anos à frente da supervisão do Maranhão e principalmente do Sampaio Corrêa. E eu fiquei sabendo ontem que o querido Aurino Vieira nos deixou, né? Fez a passagem, a gente lamenta muito e espera que Deus conforte os seus amigos, os seus familiares, os seus fãs. Fica aqui o nosso abraço eterno para o grande Aurino Vieira. O coordenador de núcleos da Rádio Universidade FM é o professor Paulo Pellegrini. O coordenador de jornalismo é Adalberto Júnior. O coordenador de esportes sou eu mesmo e a direção executiva é da professora Josi Bastos. Integram a nossa equipe atual a querida Giza Franco, que hoje está aí numa missão externa, por isso que a Mayra Nogueira está aqui conosco, o Hugo Saraiva, o maior historiador do futebol maranhense, o Kelton Golden, hoje não está aqui conosco na operação da mesa de vídeo, até porque a nossa equipe técnica está trabalhando aqui para recuperar os nossos equipamentos de vídeo em função daquele raio que caiu aqui próximo ao nosso transmissor, próximo aos nossos estúdios, na última quinta-feira, e que trouxe alguns problemas técnicos que já estão sendo equacionados pela nossa equipe.
A Natália Ribeiro também é da nossa equipe de esportes, assim como a querida Socorro Arouche. Já disse para você que a operação da mesa de áudio hoje é da querida, que durante o que já era bom, a gente pensa que não pode melhorar, pois melhorou. O jornal diário aqui, você não pode sair de casa de segunda a sexta pela manhã sem ouvir o jornal da Rádio Universidade FM, que é produzido e apresentado pela Mayra Nogueira e pelo nosso coordenador de jornalismo, o Adalberto Júnior. Está em cadeia conosco, retransmitindo o apito inicial 106, a Rádio OK FM 93.7 em Caxias, Maranhão, do companheiro Valdir Rios. Então, um grande abraço também para você que está em Caxias, acompanhando o nosso programa, o apito inicial 106. Bom, a bola vai rolar neste final de semana. Nós temos jogos dos representantes maranhenses no Campeonato Brasileiro da Série C, no caso o Maranhão Atlético Clube, e também, claro, os representantes da Série D, o Imperatriz, o IAP, o Moto e o Sampaio. Então vamos lá, nós teremos hoje, dia 9 de maio, nós temos no Estádio Municipal Neuzinho Santos, IAP e Parnaíba, do Piauí, Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. E temos esse jogo do IAP às 3h30 da tarde. Às 6 horas da noite, 18 horas, portanto, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, no Estádio Castelão, o Maranhão recebe o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, que tem hoje no seu elenco como grande destaque o jogador Nenê. Nenê, que foi do São Paulo, que foi do Vasco, que está agora atuando lá no Botafogo da Paraíba. Só que não veio para esse jogo, está entregue ao departamento médico. Seria, sem dúvida, um dos destaques da equipe do Botafogo, mas é desfalque. Ótimo para a equipe do Maranhão Atlético Clube, que depois da mudança de treinador vem fazendo aí uma grande recuperação na competição. Chegou a estar na zona de rebaixamento para voltar para a Série D, mas agora já está lá em cima, já inclusive beliscando ali uma oportunidade de passar para a próxima fase e continuar pensando, quem sabe até, num acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2027. Obviamente que o sarrafo, obviamente que a meta do Maranhão esse ano, já que acabou de subir da D para C e não tem um orçamento muito favorável, ainda está fazendo uma gordura financeira, obviamente que a meta é permanecer na Série C esse ano para se estruturar ainda mais, para quem sabe, aí sim, brigar definitivamente por um acesso à Série B. Mas as coisas estão dando certo, estão funcionando. No Maranhão, meio que é assim, né? A gente, às vezes, até não cria muita expectativa, mas o Maranhão vai crescendo, vai subindo e vai se destacando. E quem sabe, não vem logo esse ano mesmo um segundo acesso. Subiu da 4ª divisão para a 3ª do ano passado para este ano. Por que não pode se pensar em subir esse ano da Série C, da 3ª divisão, para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro o ano que vem? Aí teremos no domingo o jogo às 4 da tarde, lá no Frei Epifânio da Badia, Imperatriz e Trem do Amapá. E teremos também 4 da tarde, só que no estádio Morenão, lá em Iguatu, no Ceará, Iguatu e Motoclube de São Luís. O Sampaio entra em campo hoje, sábado, 6h30 da noite. Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, no estádio Prefeitão, lá na cidade de Maracanaú, no Ceará, contra o dono da casa, o Maracanã. Portanto, IAP, Maranhão, Sampaio entram em campo hoje, sábado, tarde e noite deste sábado, enquanto que o Imperatriz e o Motoclube entram em campo amanhã à tarde, domingo. Algumas equipes jogando em casa, IAP e Maranhão jogam em casa, aqui em São Luís, nos seus domínios. Sampaio, aliás, o Imperatriz também joga em casa, em Imperatriz. Já o Sampaio e o Moto estarão atuando fora dos seus domínios. É bom que se diga que no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão,
o sistema de disputa dessa primeira fase é assim: jogam todos contra todos, jogos de ida, e depois todo mundo faz a volta. Mas da seguinte forma, o último jogo do primeiro turno dessa fase de ida passa a ser o primeiro jogo da fase de volta. É invertido o calendário. Então, quem jogou a última partida do primeiro turno no final de semana passado, joga agora a primeira partida do segundo turno, invertendo, claro, o mando de campo. Então, por exemplo, o IAP fez a sua partida passada contra o Parnaíba, lá em Parnaíba. E aí joga hoje contra o próprio Parnaíba, só aqui em São Luís, e assim sucessivamente. Então vamos acompanhar todas essas partidas dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro da terceira e da quarta divisão. Para que você tenha uma ideia, em termos de classificação, como é que está a situação dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro. Então vamos puxar aqui, por exemplo, no grupo 5, que é o grupo que tem apenas um representante nosso, que é o Imperatriz. O líder até aqui é o Trem do Amapá, com 11 pontos ganhos. O Águia é o segundo colocado, com 9 pontos. O Imperatriz, terceiro colocado, com 6 pontos. Mesma pontuação da Tuna Luso, de Belém, que é a quarta colocada. Por que o Imperatriz está em terceiro e a Tuna em quarto? Por causa do saldo de gols. O critério de desempate aqui, o primeiro é número de vitórias, todos os dois têm uma vitória cada um, mas no saldo de gols, o saldo do Imperatriz é de 1 gol, da Tuna Luz é 0. Quinto colocado, Oratório, com 3 pontos, e o sexto colocado, Tocantinópolis, com 3 pontos. Classificam-se para a próxima fase da competição os 4 primeiros colocados, ou seja, neste momento, o Trem, o Águia, o Imperatriz e o Tuna Luso prosseguiriam na competição. Oratório e Tocantinópolis estariam eliminados. No grupo 6, que é o grupo que tem outros 3 representantes nossos, a classificação é a seguinte: o Iguatu é o primeiro colocado, com... Essa classificação aqui está errada, porque está colocando o Sampaio no G4, o Sampaio não está no G4. Deixa eu pegar aqui, então, um outro aplicativo para a gente passar a classificação correta. O Sampaio que joga contra o Maracanã hoje. Aqui tá certo. Então tá aqui, ó. Grupo 6. Iguatu é o primeiro colocado com 11 pontos. O Maracanã, segundo colocado com 8. O terceiro é o Moto, também com 8, mas no critério de desempate perde para a equipe do Maracanã, também pelo saldo de gols. Quarto é o Parnaíba, com 7 pontos. O Sampaio é o quinto colocado, com 3 pontos. E o IAP é o lanterna da competição, com apenas 2 pontos ganhos. Esse é o grupo 6. Ok? Muito bem. Um fato importantíssimo que aconteceu esta semana, sem dúvida alguma, foi a notícia mais destacada da semana aqui no futebol maranhense, foi um pronunciamento do vice-presidente do Sampaio e diretor jurídico da equipe boliviana, o advogado Pérez Paz. Ele fez um vídeo que certamente você já deve ter acompanhado aí pelas redes sociais, foi bastante repercutido, onde ele diz que está renunciando à vice-presidência do Sampaio, ao cargo de diretor jurídico do Sampaio, e sugere que o presidente Sérgio Frota faça a mesma coisa, renuncie ao cargo de presidente do Sampaio Corrêa. Por quê? Porque, segundo ele, a gestão do Sampaio tem sido desastrosa. E todo mundo concorda com o Pérez Paz. Isso daí é fato. O torcedor do Sampaio concorda que a gestão do Sérgio Frota à frente do Sampaio, especialmente nos últimos 4 anos, é extremamente desastrosa. Então, em função desse pronunciamento do
Pérez Paz, surgiram algumas dúvidas. Muita gente desconfiando desse pronunciamento. Tanto é que a gente ia até fazer uma enquete hoje aqui para ouvir a sua opinião, torcedor boliviano, acerca desse pronunciamento do Pérez Paz. E as opções, pena que a gente não pôde colocar no ar, porque como eu expliquei agora há pouco, a gente está com uma dificuldade técnica, nossa live não está no ar hoje no canal Apito Inicial 106, lá no YouTube, mas a enquete seria essa, o rompimento entre Pérez Paz e Sérgio Frota seria o quê para você, torcedor do Sampaio? Opção A, mais uma cortina de fumaça? Porque assim, o Sampaio tem se especializado nisso nos últimos anos. Toda vez que o time está em crise, como agora, não ganha ninguém, não faz um gol, não consegue avançar em nenhuma competição, não consegue deslanchar o time, muda treinador toda hora, demite jogador e contrata jogador toda hora, e os jogadores são quase todos pernas de pau. Aí o que o Sampaio faz? Lança uma cortina de fumaça. O que seria a cortina de fumaça? Apresenta um fato novo, um fato relevante, um fato que gera muitas discussões, e com isso esconde a crise. Porque aí todo mundo passa a falar desse fato novo e esquece dos problemas estruturais, dos problemas de resultado da equipe do Sampaio Corrêa. Então, para alguns, é só mais uma cortina de fumaça. É que nem a história da SAF. De vez em quando, o time está em crise, a torcida está cobrando, está reclamando. Aí a diretoria do Sampaio aparece, olha, o Sampaio vai ser uma SAF. Não sei quem está vindo aí com não sei quantos milhões. E agora o Sampaio vai arrebentar e tal. Aí a torcida começa a falar de SAF e esquece da crise. E não acontece SAF nenhuma. A última vez, você lembra, foi no final do ano. A diretoria do Sampaio disse que no máximo, até o mês de fevereiro, o Sampaio viraria uma SAF. Nós já estamos no mês de maio e até agora não tem SAF nenhuma, porque era apenas, de fato, só mais uma cortina de fumaça. A outra possibilidade que foi aventada em relação a esse possível rompimento entre Pérez Paz e Sérgio Frota é que seria apenas uma manobra política interna. Como assim? Bom, Sérgio Frota e Pérez Paz sempre foram unha e carne, um defendendo o outro, um apoiando o outro. Aí, misteriosamente, agora eles romperam. Segundo alguns analistas, o que estaria acontecendo? Sérgio Frota está sendo muito criticado pela torcida, muito criticado pela imprensa, pelo péssimo trabalho que vem fazendo. Então, seria uma forma dele desaparecer, sair do foco. O Pérez Paz assumiria a presidência do Sampaio, mas viraria uma rainha da Inglaterra. Porque quem ia mandar, de fato, quem continuaria mandando seria o Sérgio Frota. Apenas ele sairia do foco. Ele desapareceria dos noticiários. E para alguns, poucos, é verdade, é isso que a gente queria confirmar na enquete, esse sentimento, é que isso seria real, que de repente houve mesmo um rompimento e tal, e não é uma armação política, não é nenhum tipo de cortina de fumaça. Mas, infelizmente, a gente não pôde colocar essa enquete no ar. Agora, tivemos um posicionamento do movimento O Sampaio é do Povo, que é comandado pelo professor Raimundo Castro e que quer o resgate da equipe boliviana. E o pronunciamento foi esse aqui, eu vou ler para você, diz o seguinte, ó: por que a voz da dissidência só apareceu quando o navio começou a inclinar? O recente discurso de Pérez Paz precisa ser lido com lupa pelo universo tricolor. Não é pessimismo, é memória. A história do Sampaio Corrêa nos ensinou que, muitas vezes, movimentos internos de poder não são rupturas verdadeiras, são apenas táticas de sobrevivência para que tudo permaneça no mesmo lugar. Pérez afirma agora que defendia a saída de Sérgio Frota há meses. Mas onde estava essa divergência durante a última década? O que vimos na prática foi o oposto. Aparições públicas de blindagem total à gestão. Tentativas de desqualificar críticas como perseguição, o silenciamento de jornalistas e o isolamento político do clube.
A torcida não esquece. Não esquece, por exemplo, o vídeo degradante onde presidente e vice submetem um torcedor ao constrangimento público de pedir desculpas por sua indignação. Aquele episódio não foi um erro isolado, foi o símbolo de uma cultura de intimidação e culto à autoridade. Enquanto o discurso agora tenta ser conciliador, os fatos documentados pelo nosso movimento dizem outra coisa. Atuamos com base em provas e instâncias jurídicas. Nossas representações no Conselho Nacional do Ministério Público e na Procuradoria-Geral de Justiça denunciam: 1. O possível comprometimento patrimonial do CT José Carlos Macieira. 2. A falta de transparência sobre o destino de 6,75 milhões envolvidos em operações de venda. 3. Reformas estatutárias que blindaram o poder e afastaram o torcedor das decisões. É fácil falar em reaproximação quando a crise financeira se torna incontornável e a pressão nas arquibancadas aumenta. Mas a verdade é que Pérez está presente em cada passo que fechou as portas do clube para o torcedor. Mudança real não é maquiagem política ou troca de nomes. É transparência absoluta, democratização e a devolução do Sampaio ao seu verdadeiro dono, o povo maranhense. Prudência, universo tricolor. Lobos em pele de cordeiro costumam aparecer, justamente quando o castelo começa a ruir. Então tá aí, ó. Esse é o pronunciamento da torcida do Sampaio por meio do movimento O Sampaio é do Povo. O Sampaio emitiu também uma nota oficial sobre essa situação toda. Só que essa nota oficial foi enviada para a imprensa pelo diretor de comunicação da equipe do Sampaio, o querido companheiro Vinícius Borgeia. Só que quando você clica no link para abrir essa nota do Sampaio à imprensa, ela não abre. Diz que o site do Sampaio está inacessível e tal. Eu não sei se chegaram a emitir uma nota, o Sampaio apoiando o próprio presidente contra o vice-presidente. Depois que viram o quão ridículo era essa nota, aí tiraram do ar. É a única explicação que eu encontro, porque a gente simplesmente não consegue abrir essa nota oficial do Sampaio Corrêa sobre toda essa crise dos bastidores bolivianos. Deixa eu abrir agora no finalzinho do programa espaço para os nossos queridos ouvintes. Temos aqui a participação do Josimar. O Josimar diz assim: eu sou motense, mas sinto orgulho como maranhense pelo time do Sampaio Corrêa, que está num patamar muito elevado no beach soccer. Muito bonita a atitude do Josimar. É o que eu digo sempre. Nós somos adversários, não inimigos, dentro do campo, aqui nas partidas entre Sampaio e Moto, por exemplo. Mas fora do campo, e principalmente em competições nacionais e até internacionais, como é o caso, é o clube maranhense que está nos representando. É o torcedor maranhense que sente orgulho de ver o nosso estado brilhando, seja qual for o representante. Eu acho que a ideia é essa, principalmente no futebol, que tem a questão do ranking. Então o Sampaio bem, o Moto bem, o Maranhão bem, está todo mundo bem. Bom, temos também a participação do querido Mauro Sérgio, hoje em Rio Verde, Goiás, não mais em Uberaba. A Mayra Nogueira vai colocar para a gente no ar aí o áudio do querido Mauro Sérgio. Vamos acompanhar. Bom dia, professor Heraldo Moreira. Bom dia, companheiros. É Mauro de Rio Verde, do Gameleira 2. Tá bonzinho, Heraldo? Heraldo, hoje é 2-0 para o Sampaio contra o Maracanã, 1-0 para o Maranhão e 2-0 para o Moto amanhã, viu? Já estou presente. Fique com Deus. Fique você também, Mauro. Muito grato pela sua participação. Aí o José Costa, do Parque Vitória, disse: como eu previ, a Fênix, o Papão, está começando a voar. Muito bem, José Costa. Tem a Elisete Moraes, desejando também bom dia e bom final de semana. Obrigado, Elisete. Para você também. Essa galera participando aqui no WhatsApp da Rádio Universidade. Para encerrar, vamos mandar aqui mais uma notícia importante. Hoje, às 19h30, tem a final
do Sul-Americano Sub-17 feminino. E não podia ser melhor. Brasil e Argentina, hein? Então você que gosta de futebol, as meninas do Brasil, as garotinhas do Brasil, Sub-17 da seleção brasileira, vão fazer mais uma final no Sul-Americano da categoria e será contra o nosso maior rival na América do Sul, que é a Argentina. Vale a pena acompanhar esse jogo. No mais, um grande abraço para os nossos ouvintes, o Amarildo Segurança, a professora Ana Maria Marques, a Anélia e o seu Farias, o professor Anselmo Paiva, o Deco, pai do nosso companheiro Kelton Golden, o doutor Edilson Caridade, a família Luz, a Luana, o Miguel e o meu filho, o Vitor Hugo, o sargento Henrique Santos, o Itamar Ferreira, diretor de competições da Federação Maranhense de Futebol, o grande advogado doutor Jefferson Melo, torcedor do Sampaio, professor Paulo Barros, Paulo Caruá, o fotógrafo, a Prof. Costa e o árbitro, ex-árbitro de futebol, querido amigo, o Biatá Meireles. É isso. Valeu, querida Mayra, muito grato pelo seu apoio aqui no programa de hoje. Então é isso, tá na hora de já ir embora. Muito grato por sua audiência. Retornaremos sábado que vem. Novas de esporte a qualquer momento na nossa programação e nas nossas transmissões esportivas na parceria campeã. Vem aí o Samba Pede Passagem com essa dupla maravilhosa, Cris Souza e Joel Jacinto. Pratique sempre pelo menos estes valores: empatia, ética, gratidão e humildade. Pense nisso.